Seja muito bem-vinda ao podcast Frequência Divina. Eu sou Inara e esse é um local para se ouvir a voz de Deus. Mais uma oportunidade para você entrar na frequência divina. E antes que eu te entregue uma mensagem de Deus, aproveita para deixar o seu like e se ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e compartilhe essa mensagem com todos aqueles que você conhece. Estamos todos precisando ouvir a voz de Deus. E a mensagem que eu quero trazer para você hoje está em Êxodo capítulo 4, versículo 10. Moisés, porém, disse ao Senhor: Ó Senhor, não tenho facilidade para falar, nem antes, nem agora que falaste com teu servo. Não consigo me expressar e me atrapalho com as palavras. Hoje, eu venho aqui através desse pequeno versículo que expressa um contexto no qual Moisés estava conversando com o Senhor. No momento em que o Senhor convida Moisés segundo um propósito que ele tinha para a vida de Moisés. E Moisés, se apoiando em suas limitações, estava justificando suas deficiências para desistir da missão que o Senhor havia chamado. Hoje eu quero ministrar ao seu coração uma palavra muito forte que Deus colocou em minha mente. Não desista. Nesse instante aqui em que Deus conversava com Moisés, ele usou inúmeras desculpas para impedir que Deus continuasse enviando ele ao propósito. Naquele instante ali, Moisés disse a Deus: Senhor, mas eu tenho dificuldade para falar. E o Senhor, ele criou inúmeras estratégias para mostrar para Moisés que nada poderia impedir a vontade de Deus. Hoje, eu quero que você entenda que assim como Moisés, se você tem fraquezas, limitações, impossibilidades para cumprir aquilo que Deus te chamou para fazer, você não precisa se preocupar, porque quem faz é Deus. Aqui, o Moisés, ele fala assim para Deus: Senhor, mas se não acreditarem em mim... E Deus disse: vá, porque eu darei sinais. Deus deu vários sinais com a vara e muitas outras situações. Se nós examinarmos as escrituras e vermos a história de Moisés, o propósito, o caminho que Moisés fez com o povo de Israel, nós vamos perceber quantos e quantos sinais Deus deu desde o princípio, desde o momento em que a sarça ardia sem ser consumida. O Senhor, quando foi conversar com Moisés, ele foi muito claro e objetivo que não iria substituir a posição de Moisés. Moisés dizia que tinha limitações, mas o Senhor disse: eu levantarei as pessoas certas. Então Deus sugeriu que Arão fosse com Moisés. Por quê? Porque Deus traria as pessoas que supririam as limitações de Moisés, mas Deus não iria abrir mão de Moisés. E Deus chamou Moisés e disse a ele: você vai seguir adiante e os meus sinais vão te seguir. E você não pode parar, não pode desistir, porque o Senhor chamou você segundo um propósito. As suas deficiências não são desculpas para a sua desistência. Você não deve desistir. Hoje, você precisa ouvir a voz do Senhor e entender que vão existir limitações, sim, e você vai ter que superá-la. Vão existir impossibilidades, sim, mas o Deus que você serve é o Deus do impossível. Você tem fraqueza, sim, e muitas das vezes você vai pensar em retroceder, muitas das vezes você vai se sentir encurralado, mas Deus sempre te ajudará, te fortalecerá, trará as pessoas certas, dará os sinais certos, e não importa se não acreditam em você, Deus acredita em você, porque Deus já viu lá na frente, Deus viu quanto você é capaz, e você é capaz de começar, e você é capaz de terminar, você é capaz de prosseguir, e não importa as suas limitações e fraquezas, quem vai fazer ao Senhor. Muitas das vezes nós nos apoiamos na nossa própria força e começamos a acreditar que nós não vamos conseguir porque nos apoiamos nas nossas dificuldades e não entendemos que quem faz é Deus. Não é você que vai fazer, é Deus. Mas Ele precisa que você se disponha e se posicione a estar no centro da vontade dEle para que Ele possa cumprir o propósito. Aqui nessa passagem, o Senhor conversa claramente a Moisés e para cada desculpa que Moisés arruma, o Senhor traz uma solução. A primeira desculpa que Moisés deu foi: Senhor, mas eles não vão acreditar em mim. Então Deus diz a ele: eu darei os meus sinais, eu vou dar os meus sinais. Depois Moisés disse: Senhor, mas eu não consigo falar. Então Deus disse: eu vou levantar pessoas certas para estar com você. E mesmo assim Moisés continuou questionando o Senhor e Deus disse: Moisés, quem foi que formou a boca do homem?
Quem é que criou o homem? Quem é que criou todas as coisas e conduz todas as coisas? É Deus. Por isso que hoje você entenda que quem vai fazer através da sua vida é o Senhor. Então posicione-se, porque você é totalmente capaz de cumprir o propósito pelo qual você foi chamado. Eu quero que você entenda mais uma coisa nessa passagem. Tem um momento em que Deus, para dar um sinal para Moisés, Deus manda que Moisés coloque a mão dentro do seu peito, para que ele perceba mais um sinal. Então quando Moisés tira a mão, aquela mão sai leprosa e suja, mas em seguida o Senhor coloque a mão novamente e ele coloque a mão, sai limpa. Eu quero dizer a você que nesse instante o Senhor faz uma purificação. E eu quero trazer uma interpretação muito mais clara. Muitas das vezes você não se sente capaz de continuar porque fica olhando somente para as limitações, para as impossibilidades, para as fraquezas, para as dificuldades e não consegue prosseguir porque o seu coração ele ainda está cheio de impurezas, ele precisa ser purificado. Por isso, se ajoelhe. Eu quero te convidar hoje a se ajoelhar e a orar por si mesmo, pedindo ao Senhor que fortaleça a sua fé, que purifique o seu coração, tirando todas as experiências negativas, toda a incredulidade, todo o medo, toda a dúvida. Peça ao Senhor que afaste de você aquelas pessoas que não acreditam em você, que muitas das vezes lançam sementes erradas, palavras de impossibilidade, pessoas que trazem lembranças erradas ao seu coração. Afaste as pessoas, as circunstâncias, as dificuldades, purifique a sua mente e entregue os seus caminhos ao Senhor, para que assim Ele possa, através do propósito que Ele tem na sua vida, cumprir as promessas, fazer com que você termine aquilo que você está começando. As suas deficiências não são desculpas para a sua desistência. Eu vou repetir. As suas deficiências não são desculpas para a sua desistência. Por isso você não vai desistir, porque quem vai fazer através da sua vida é o Senhor. Feche os seus olhos. Deixa eu orar por você. Senhor meu Deus, eu quero nesse momento apresentar a pessoa que está ouvindo essa oração e eu quero pedir ao Senhor que vá de encontro a ela. Deus, eu quero te pedir que tenha misericórdia. Senhor, muitas das vezes nós ficamos enfraquecidos e tentamos e muitas das vezes nós retrocedemos por causa das dificuldades, das impossibilidades, as coisas são difíceis, nós não conseguimos nutrir a nossa fé, muitas das vezes as pessoas dizem coisas que nos machucam, tantas vezes, Senhor, nós passamos por problemas que fazem nós mesmos deixando de acreditar que é possível que aconteça. Mas hoje, Senhor, eu quero pedir que essa oração seja impactante. Se volte para nós, dê ouvidos à minha oração, visite esse coração, purifique, Senhor, essa alma em nome de Jesus, limpando toda a sujeira, Senhor, toda a falta de fé, toda a incredulidade. Fortaleça essa pessoa para que ela possa, Senhor, concluir aquilo que o Senhor chamou ela para concluir. Que em nome de Jesus ela possa persistir, que ela possa ter força e determinação, que o Senhor possa ajudá-la a perseverar. Aumenta a fé, Senhor, aumenta a fé. Em nome de Jesus, aumenta, Senhor, a esperança. Motive essa pessoa para que ela possa se levantar e caminhar como Moisés fez, cumprindo um propósito. E que em nome de Jesus, a partir dessa oração, o Senhor mova céus e terras a favor dessa vida, levando impacto positivo e espiritual sobre essa vida. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Através da minha fé, eu ministro, põe a mão no seu coração. Através da minha fé, eu ministro perseverança. Eu ministro para você fé, força espiritual, força espiritual, força espiritual. Você será resiliente. Tome posse disso. Você cumprirá aquilo que o Senhor te chamou para cumprir. E eu encerro a minha oração e a minha mensagem, plantando com muita certeza e convicção no seu coração essa semente que te fará permanecer no propósito do Senhor e terminar aquilo que você começou. Em nome de Jesus. Amém.